versículo 20 e até o 31, tá? Então, quem estiver com sua Bíblia, abra junto comigo, faça a leitura junto, nós vamos ler e ouvir a palavra do Senhor, tá? Gálatas 4:20, né? Isso, Gálatas 4:20, capítulo 4, a partir do 20. Eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me o que quereis. Estar debaixo da lei? Não ouvi vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estas são 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava como seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual a mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais dos que os que dá que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, como filhos, não da escrava, somos, na verdade, de maneira que, irmãos, somos filhos da escrava, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém. Então, lembrando que eu tô um pouco lateralizada hoje, porque eu não tô no meu quarto, então tá um pouquinho estranho, né? Eu olho pro lado porque eu tô olhando a minha colinha, tá? Na minha tradução da Almeida Corrigida e Fiel, filhos não da escrava, mas da livre. Aí, É só parece um tema, né? Filhos da liberdade, mas criados para essa liberdade. bem bacana, assim, poderia. Então, vamos começar então a partir do versículo 20, tá? Então, lembrando que essa parte do capítulo 4 é dividido em 2 partes. A primeira parte, Paulo, ele fala da perplexidade que ele estava, né, que ele estava em questão dos Gálatas, referentes ao como eles estavam dando ouvidos às mentiras dos mestres judaizantes e de como eles estavam maltratando Paulo e também não considerando mais Paulo por conta de que esses mestres judaizantes estavam também, de uma certa forma, tratando-os bem, mas não com uma intenção de glorificação do nome do Senhor, ou com uma intenção de exortá-los de alguma maneira, mas com uma segunda intenção ali por trás, para que eles também fossem considerados e também fossem bajulados, da mesma forma que eles estavam bajulando os gálatas. Então, Paulo, na primeira parte que a gente estudou na semana passada, Paulo estava falando dessa perplexidade que a gente vê, ele falando disso, encerrando no versículo 20, né, que ele fala, eu bem quiser agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Tanto que Paulo ele acaba sendo cáustico em relação a esse tipo da maneira como ele abordava isso aos gálatas. Porque ele estava sendo realmente sincero e ele tinha uma preocupação referente a eles real, diferente dos mestres judaizantes. Agora, nesses versículos, né, do 21 até o 31, né, 10 versículos, Paulo vai usar aqui um ótimo exemplo para poder continuar esse tema dessa carta, dessa epístola,
para esses irmãos que estavam ali, e também combatendo o que estava acontecendo ali. Então, Paulo, ele foi muito brilhante em relação ao exemplo que ele deu para poder rebater o argumento e os ensinamentos desses mestres judaizantes, porque os mestres judaizantes, mais ou menos, eles falavam assim, tudo bem você crer em Cristo, não tem problema você crer em Cristo, mas para se tornar um filho de Abraão, você precisa obedecer toda a lei. Era mais ou menos assim que esses mestres judaizantes estavam pregando e falando para os Gálatas. Lembrando, gente, qualquer dúvida, tá? Dúvidas, argumentos, comentários, reclamações, só levantar a mãozinha, tá? Então, esse era mais ou menos o argumento que os mestres judaizantes acabavam levando os Gálatas, né? Levando os Gálatas ali na conversa em relação a isso. Então, o exemplo de Paulo foi muito bom. Foi um exemplo, assim... não tem outra palavra. Foi brilhante mesmo. Porque nós sabemos, desde lá do Antigo Testamento, lá em Gênesis, no início lá de Gênesis, que Deus deu uma promessa a Abraão de ter um filho. Mesmo que ele e sua esposa Sara eram duas pessoas idosas. Nós sabemos que, biologicamente, duas pessoas idosas, né, que acabaram ali a sua idade fértil, tanto do homem como da mulher, principalmente da mulher, não tem mais capacidade natural de ter filhos. E sem contar também que Sara era estéril. Ela não podia ter filhos, ela não conseguia ter filhos. Então, tudo isso era um empecilho para que Abraão não tivesse filhos, e Deus deu essa promessa a ele, que ele ia ter filhos e que da descendência dele viria aquele, né, o Messias tão esperado. Porém, a promessa demorou aos olhos humanos de Abraão e de Sara. E aí Sara teve uma ideia genial, né? Uma ideia sensacional de entregar a sua escrava egípcia ao seu marido para que ele se deitasse com ela e assim, de alguma forma, apressasse a promessa e Abraão tivesse filhos, né? Filhos dele, não de Sara, né? Que o seu filho biologicamente é de Agar. Só que aí nós observamos, né? Aí o Paulo vai falando nesses versículos, a diferença que ele faz, a diferença que ele coloca entre Agar e Sara. E é tanto que ele, no versículo 24, ele fala que o que ele está falando se entende por alegoria. É um exemplo, é uma forma, é uma metáfora, é uma forma de trazer um exemplo bem vívido para que os Gálatas conseguissem entender, ainda mais porque estava ali essa questão de o tempo todo na carta sendo exposto o que estava acontecendo naquele contexto, lembrando que a Bíblia não foi escrita para nós cristãos do século XXI, ela tem um público, um alvo, né, um público-alvo, tem uma audiência original, e tem o contexto que está ali em torno do texto, e esse contexto era esse problema que estava tendo, que era o problema ali, essa briga em lei e obra. Então, ele usou esse exemplo, e ele coloca essa alegoria para poder explicar a diferença. Então, o que a gente consegue ver de diferença, né? Os exemplos que Paulo coloca. O filho de Agar, Abraão teve o filho com Agar, foi o filho que ele teve com as suas próprias forças, né? Então, nós vemos que a diferença entre esse o filho da escrava e o filho da livre, né? Foi com suas próprias forças que Abraão teve esse filho. O modo como ele agiu, né, em aceitar a ideia de Sara em se deitar com Agar, ele agiu por fé, mas não foi uma ação por fé em Deus, mas foi por uma ação em fé em si mesmo. Ele creu em si mesmo. E mais detalhes que observamos nos versículos, quando Paulo coloca essa questão do Monte Sinai e também da Jerusalém de cima, que ele fala também para diferenciar mais uma alegoria, mais uma forma metafórica, para que eles possam entender ainda mais nesse contexto do Monte Sinai
e da Jerusalém de Deus. O Senhor meu que... E então, lembrando também, uma coisa que a gente precisa lembrar, é que de nenhuma maneira Paulo ele estava exaltando Sara e estava... Boa noite. Paulo estava exaltando Sara e diminuindo Agar, tá? Como pessoas. Não é isso que estava acontecendo. Paulo, mais uma vez, ele coloca, isso é uma alegoria, né? Uma forma de... uma figura de linguagem, uma forma de entender. Tanto que Paulo não faz isso nesse exemplo, que a gente vê na própria escritura que o próprio Deus cuidou de Agar no deserto, então, em relação a isso, tá? Então, dando continuidade, o filho de Agar representa a busca da salvação por obras, né? Ou seja, pelo seu próprio mérito. Veja só os exemplos que Paulo vai dando através desses desenhos, através dessa alegoria. Que salvação por obras, né? Pelas obras, pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios méritos. Então, é isso que o filho de Agar representa. Enquanto o filho de Sara, o filho da promessa, que veio 14 anos depois de Ismael, é a representação da salvação pela graça, porque ali não teve nenhum mérito, não teve nenhuma obra de Abraão ali em relação ao Isaac, ao filho da promessa, ao filho que era de Abraão e que Sara gerou, que era de Sara. Não teve esforços humanos, né? E isso é uma representação também da salvação pela graça, em relação a que os méritos não são nossos, mas os méritos são de Cristo, né? São pelas obras de Cristo, não pelas nossas obras. E o que Paulo quer passar aos Gálatas é que nós devemos tirar os nossos olhos do Monte Sinai, né? E colocar na Jerusalém de cima, conforme ele coloca nessa alegoria ali no versículo 26. Então, nós não somos mais filhos da servidão, nós não somos mais filhos da escravidão. E é isso que ele estava explicando aos Gálatas. E depois que ele encerra essa parte de explicação com essa forma explicativa, um pouco mais desenhada, né, para que os nossos irmãos Gálatas pudessem compreender, ele encerra essa parte citando Isaías, que é o versículo 27, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos das solitárias são mais do que os que dos que dá e que tem marido. Então, ele encerra, né, invocando um profeta ali também da antiga aliança, falando para encerrar mesmo essa explicação, dizendo que é para estéril o que Isaías estava falando ali, na verdade, o que Deus estava falando através de Isaías, dizendo que era para estéril se alegrar. Ou seja, o evangelho é para as estéreos. Não sei se eu estou falando estéreos direito, tá? Se eu estou falando direitinho no plural, mas, né, qualquer coisa estiver errado, vocês me perdoem e me corrijam. O evangelho é para as estéreos. Não, a salvação, mais uma vez, repito, espero que estejam bem gravados na mente de vocês e que não se esqueçam, pelo menos nesse estudo de Gálatas, isso não se esqueça, que não é pelos nossos esforços, né? Mais uma vez, Deus está falando através do profeta Isaías que agora que os nossos recursos acabaram. Quando ele fala da estéreo, seus recursos acabaram, estéreo. Você não consegue mais ter filhos, seus recursos físicos, mentais, etc., acabaram. Mas Deus, ele pode tornar a estéreo alegre, forte, e ela pode gerar filhos numerosos, né? E aquele que acaba confiando, geralmente aquele que se acha muito forte, confia muito na sua própria força. Confia demais, na verdade, na sua própria força, mas o Senhor é Ele que é o poderoso.
É ele que dá força a Estéreo, dá alegria a Estéreo, dá filhos a Estéreo e numerosos filhos. Então, é isso que ele estava dizendo. Era isso que Paulo estava ali encerrando essa explicação, mostrando essa comparação de Agar e de Sara, né, da escrava, da livre, e das nossas próprias forças, da força do Senhor, das nossas obras, da obra de Deus. E aí, ele continua também, ele continua dizendo também, nesses últimos versículos agora, nos versículos do 28 ao 31, ele entra dentro desse resumo que Paulo diz nessa alegoria que o evangelho é pura graça, e especialmente para as estéreos. O evangelho é para os estéreos, nós somos estéreos nesse caso. Eu sei que agora não é a parte da nossa aplicação, mas a gente já começa a observar algumas coisas, lembrando que o texto, a Bíblia não foi escrita para nós, cristãos do século XXI, mas porque é um outro contexto, é um outro público, é um outro tempo que eles viviam, completamente diferente do nosso tempo, do tempo que nós vivemos hoje, mas a gente pode tirar as verdades eternas que está dentro um dos passos do método indutivo, que é a nossa observação, que a gente observa o que o texto tem para dizer para nós, e um desses itens que a gente observa no texto é as verdades eternas que servem para todos os crentes, de todos os tempos, de todos os lugares, enfim, que são verdades eternas para nós. E o evangelho é pura graça para os estéreos, principalmente para os estéreos, e mais uma vez, nós não somos mais filhos da escrava, e sim da livre. Pois por essa graça de Jesus, foi por essa obra de Cristo, foi por esse mérito dele que observa que a gente não pode, a gente não conseguiu e não conseguimos fazer nada, mas ele que fez, Cristo é que fez. E essa é a mensagem do capítulo 4, que começa com Paulo perplexo com os Gálatas, e agora ele está encerrando com essa alegoria brilhantíssima, né, perfeita para a ocasião, falando que aqueles que achavam que eram filhos de Abraão por obra e méritos próprios, pela observância da lei, pelo comportamento, ou seja lá o que for, não é por isso que você é filho de Abraão. Você é filho de Abraão por causa da promessa, que creu na obra de Jesus Cristo. Não por nada além disso, nada além disso. Nós somos herdeiros da promessa pela fé. E essa é a mensagem que o apóstolo Paulo queria que os gálatas gravassem no seu coração. Abraão, ele creu, ele foi imputado por justiça, ele creu no Messias. Ele creu neste Messias. E por isso, e porque nós cremos também no Messias, que já foi revelado a nós, que é Jesus Cristo, Jesus o Cristo, o filho de Maria, de José, nascido ali em Nazaré. Ele é o Messias. E por isso nós também somos filhos de Abraão, porque ele também é filho de Abraão e porque cremos neste Messias. E era isso que Paulo estava querendo dizer para que os gálatas compreendessem, gravassem isso completamente no seu coração. Eu falei que eu queria encerrar o capítulo 4 e eu encerrei o capítulo 4. Foi muito rápido hoje. Então eu gostaria que, se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, podem falar, vamos conversar, porque depois a gente já vai entrar na parte da aplicação. E é uma parte que é muito importante para a gente, porque como a Bíblia não foi escrita para nós, né, não foi exatamente para nós precisamos captar essas verdades eternas para que a gente consiga aplicar isso na nossa vida e assim glorificar a Deus com esses ensinamentos, porque a palavra do Senhor é a nossa regra de fé e de prática.
Então, eu gostaria de saber, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, sei lá, correções, fiquem à vontade. Não tem? Tá de boa. Opa, falei. Estéreis. Essa corrigindo a palavra, obrigada, também sou eu. Não, é que é válido ressaltar, né, que o filho de Agar, ele também era um rapaz de promessas, né? Mas Paulo, ele nem enfatiza assim muito no filho de Isaac e tal, ou você é Isaac, o Isaac de Deus, o filho da promessa e tal, ou você é Ismael. Eu acho, acho que esse é o ponto que você trouxe, né? Não houve esforço da nossa parte no quesito de salvação, né? Não houve, não tivemos nenhuma parte nisso. Tá? Mesmo no exemplo que Paulo usa, mas o fato é de que nós não tivemos nenhuma parte no ato da salvação, até porque esse é o propósito desse texto mesmo, né? Enfatizar isso, porque caso contrário, e é engraçado, né? Que no caso contrário, se a gente tiver alguma parte assim, ou tivesse, ou desse algum esforço, nós continuaríamos escravos, né? Mas nós somos filhos da livre. Mas não é uma libertinagem, né? É de fato uma liberdade. Uma liberdade não de fazer o que a gente quiser, assim, de pegar e de repente abusar disso, né? Mas de a liberdade de estar satisfeitos em Deus, de ter paz com Deus, né? Acho que é um ponto muito válido, e é o que o Evangelho faz, né? Tanto que Paulo fala que o propósito de Deus em Cristo não é pegar e eu morri por você só, viu? Só eu te amo muito, eu queria tanto você. Não. Mas Paulo fala assim, é que ele reconciliou o mundo consigo mesmo, em Cristo Jesus. Tá? Esse foi o propósito do sacrifício, reconciliar o mundo consigo mesmo. Deus reconciliando o mundo com ele mesmo. Porque, e para piorar, era nós que estávamos afastados de Deus. E ele quem buscou essa reconciliação, né, entre nós e ele. De fato, é uma liberdade mesmo, porque nem ação a gente teve. Verdade. Mais alguém, gente, que tem alguma dúvida, que quer comentar? Mais Bom, ninguém? galera, muito boa a explanação aí, Ju. Que nem esse texto traz algumas questões em relação à lei e à nova aliança. Qual que é a relação do cristão com a lei na nova aliança? Se pudesse me ajudar aí. Qual que é... Bom, não sei se eu vou te ajudar, mas qualquer coisa, alguém ajuda. A gente tem que entender que a questão da lei, a lei, ela funciona juntamente com a graça. Quando estava na Antiga Aliança e Deus, ele trouxe a lei, não só o decálogo, né? Não só os 10 mandamentos, que é o que a gente conhece mais, mas toda a lei que dá em torno de 613, eu acho, se não me engano, se não estiver errada, mas são em torno de mais ou menos isso, 613 mandamentos. Ali, ele estava mostrando para o povo hebreu, o povo israelita, etc., sobre essa questão de que Deus ele era perfeito, e a lei era como se fosse um apontamento sobre isso, mas principalmente, a lei também foi um apontamento para Cristo. Então, em todo momento, a lei é um apontamento para Cristo. Muito bem, Rafa. Acertei pelo menos o número, mas essa palavra não sei dizer. E é um apontamento para Cristo, é um apontamento daquilo que iria vir, um Messias.
E a lei, ela precisava, de certa forma, ser cumprida, mas enquanto ele não vinha, ela precisava ser cumprida para que era um apontamento mesmo em relação à miséria do homem, ao pecado, a como ele, né, como ele estava, e também, principalmente, que ele não era capaz de cumprir essa lei, porque se ele cumpria um ponto da lei e ele errava no outro ponto, ele era considerado culpado. É tanto que aí entra os rituais, né, que foram colocados ali por Deus também, né, de purificação e tal, de expiação, também apontamento para aquilo que viria, para ele que viria, o Messias. Mas quando Jesus veio, ele foi o único ser humano, né, que não era apenas humano, né, com a sua natureza humana, mas com a sua natureza divina, 100% de cada, não era 50% de cada, era 100%. Ele veio e viveu a vida perfeita que nós nunca jamais poderíamos viver, que nunca ninguém conseguiu viver, ele viveu a vida perfeita. E ele, além de tudo isso, ele veio ao mundo sem pecado, não tem a semente do pecado, e também não teve nenhum pecado, ele foi o sacrifício perfeito. Ele cumpriu toda a lei, foi o sumo sacerdote, foi o profeta, foi o rei, e foi o sacrifício também. Então, ele cumpriu toda essa lei perfeitamente. E por ser o sacrifício perfeito, o sacrifício dele foi aceito por Deus, para expiação dos nossos próprios pecados. Mas uma coisa interessante também em relação a isso, é que Jesus, quando ele traz toda essa questão da lei, então quando a gente olha lá para o Sermão do Monte, por exemplo, quando ele fala sobre muitas questões, sobre adultério, sobre isso, sobre aquilo outro, a gente vê ali um pouquinho mais separado ali no Evangelho de Mateus, né, Mateus mais minucioso em falar sobre o Sermão do Monte e fazer, pelo menos os tópicos, como a gente conhece a Bíblia hoje, foram separados dessa forma. Eu não sei dizer se no original foi separado dessa maneira como a nossa Bíblia, como a Bíblia nos é apresentada hoje. E ali você vê que Jesus, ele parece que dá uma endurecida um pouquinho mais em questão, principalmente na questão do adultério, quando ele fala, se você ter infidelidade com o seu marido, sua esposa e tal, você é um adúltero. Mas aí Jesus fala, mas se você, no seu coração você pensou já, você cobiçou, né, você, na sua mente ali, você já cobiçou a mulher do seu próximo ali, você já cometeu adultério, então ficou até um pouco mais difícil ali em relação a isso. Mas aí, de certa forma, ele meio que dá uma resumida em um sentido de amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. Só que se a gente for olhar por um lado, a outra lei não foi apagada, né? Porque vamos pegar o decálogo, decálogo, acho que assim fala. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Se a gente for pegar essa parte tal, não adulterarás, não cobiçarás, não farás para ti imagem em cima do céu, debaixo da terra, etc, etc e tal, a gente consegue ver ali a separação, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. A gente pode pegar aquela parte ali dos 10 mandamentos. Não fará para ti imagem de escultura, nem debaixo do céu, nem debaixo da terra. A gente encaixa ali no amar a Deus sobre todas as coisas. Não adulterarás, a gente encaixa no amar ao próximo como a ti mesmo. Não cobiçar, a gente encaixa no amar ao próximo como a si mesmo. Não, tudo ali, então, de certa forma, a lei de uma certa forma, ela não foi abolida. Só que o que ele coloca, o que é dado aqui para nós é que a gente precisa compreender que não é pelos nossos esforços dessa lei, que mesmo que houve uma resumida no sentido dois tópicos e no sentido de também ficou um pouco mais difícil, vamos colocar assim, não é pelos nossos esforços que a gente vai conseguir alguma coisa ali. A gente vai conseguir cumprir de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, através da força que vem do Senhor. Igual a gente conversou em algumas semanas passadas, que aquela coisa da listinha do certo e do errado é muito fácil, sabe? Não usa tal coisa,
não faça dessa forma. Sabe, como se fosse a listinha ali dos 10 mandamentos. Não faça, não use, não diga, não olhe. É fácil a gente fazer isso, só que a lei já nos prova ali que não é tão fácil assim. Eu não olhei para tal coisa, mas eu cobicei a outra coisa que estava ali. Então, o difícil não é você cumprir isso. O difícil é você amar a Deus sobre todas as coisas. O difícil é você amar o próximo como a ti mesmo, para que você não caia e acaba cometendo as outras coisas que acabam sendo acompanhadas. Esse é o difícil, porque não é pelos nossos esforços. E se a gente for amar a Deus por nós mesmos, nós não vamos amar. Então, eu acho que, não sei se a explicação ficou muito boa, mas em relação a isso, em relação à lei, em relação a nós, em relação à graça, em relação a todas as explicações da salvação, eu acho que cabe a tudo isso. Porque não é pelos nossos esforços, mas não quer dizer que a salvação não é pelas obras, eu não fiz esforço nenhum, e é isso aí, eu vou viver minha vida deliberadamente, não vou amar ninguém, não é dessa forma, não é dessa maneira, né? Nós somos salvos pela graça do Senhor, e por causa dele, e por causa que ele nos amou primeiro, nós o amamos. E pelos nossos próprios esforços, nós vemos que é muito difícil cumprir, depois que Jesus deu uma apertada na lei, é muito difícil cumprir, mas pelo empoderamento do Espírito Santo é que a gente consegue, na realidade, cumprir. Por isso que ela cumprir assim, mas não da maneira que era cumprida ali na antiga aliança. A gente faz isso agora não pensando em salvação, em barganhar, não pensando em uma troca, uma moeda de troca. Não, agora eu faço isso, mas eu faço isso por amor a Deus. Eu faço isso para a glorificação do nome dele. O que muda aqui é o sentimento em si, é o objetivo. Por que eu faço assim? Por que eu penso dessa maneira? Por que agora eu quero amar a Deus? Por que agora o meu objetivo de frutificar, de ser uma árvore frutífera, de não envergonhar o evangelho, de cumprir aquilo que o Senhor espera de mim, como uma pessoa santa, buscar uma santificação, eu faço isso por amor a ele, principalmente, para que o nome dele seja glorificado. Não porque eu vou ser salva por isso, não. Eu já sou salva pelas obras dele, pela obra dele. Agora eu quero honrar a ele, porque ele me salvou. É mais ou menos isso, eu espero que tenha sido uma explicação boa. Se não tivesse sido uma explicação muito boa, existem pessoas que são mais capacitadas, que estão aqui conosco, que podem nos ajudar. Mas é isso aí. Muito bom, valeu. Mais alguém, gente, tem alguma dúvida, questionamentos, perguntas, comentários, reclamações? Fique à vontade. Não? Então, já que não tem, então a gente pode ir para nossa aplicação. Então, lembrando que a aplicação são 3 perguntas, né? Luz das Escrituras, o que diz sobre Deus, o que diz sobre mim, e o que eu preciso fazer para mudar. A aplicação também ela é pessoal, tá? Cada um faz a sua. O ideal é que todo mundo depois senta e faça a sua própria aplicação e depois no próximo texto, que é o capítulo 5, façam as suas observações, né? Mas eu já desisti de pedir para vocês, porque nem sei se vocês fazem isso. Provavelmente não. Mas já fica de lição. Um dia, quem sabe, vocês aí, muita fé em Deus, faça isso, porque vai ajudar bastante, tá? E principalmente em quem está começando a estudar a palavra do Senhor. Então, eu vou ler a minha, e aí cada um tira, depois sente e faça também a sua própria aplicação, tá bom? O que diz sobre Deus? Né? Usa as escrituras, o que diz sobre Deus? Que ele é extremamente poderoso, bondoso
que se lembra da estéril e que nos fez filhos da livre. O que diz sobre mim? Que éramos como Abraão, que confiou nas suas próprias forças, quando aceitou e se deitou com Agar, querendo bancar seu próprio Salvador, achando que Deus estava demorando. Muitas vezes, quando decidimos pelos nossos esforços, geralmente é o jeito errado. O resultado que temos é de escravidão e de destruição. E à luz das Escrituras, o que eu preciso fazer para mudar isso? Nós precisamos reconhecer que em que área da nossa vida, da nossa vida, qual área, nós estamos deixando de confiar em Deus e colocando em nossos próprios lombos, né, em nós mesmos. Nós precisamos nos lembrar de que nós servimos, e que nós cremos ali, que nós recebemos de Deus a salvação, do Deus de milagres, né? Do Deus de maravilhas, que ali tem diversos relatos no Antigo Testamento, que dá filho a estéril, que dá vida ao morto, que abre o mar. Nós precisamos, mais uma vez, tirar a nossa confiança de nós mesmos e colocar nesse Deus. E também precisamos nos lembrar que o Evangelho não é para os fortes que conseguem ter filhos. O Evangelho é para os fracos, e nós somos esses fracos. Nós não somos fortes, nós não conseguimos ter filhos. Nós somos os estéreis. E é por causa desse Evangelho que agora nós estamos firmes e frutificando. As mulheres estéreis não tinham valor naquele tempo, nos tempos bíblicos que nós lemos. Lá no Antigo Testamento, principalmente em relação a Sara, Agar e tantas outras, Ana, Lia, que demorou também para ter filhos. A mulher estéril, ela não tinha valor nenhum naquela época. Mas Cristo nos mostra que a firmeza, e Ele nos mostra com esse exemplo, que a firmeza da nossa vida não pode estar nos nossos filhos, não pode estar em qualquer coisa que nós damos valor nessa terra. Nessa vida, nessa terra. O nosso valor não está na profissão, na carreira, no matrimônio, na maternidade, na paternidade, seja lá o que for, até mesmo em cargos que a gente exerce dentro da própria igreja. O nosso valor não está nisso. O nosso valor está em Cristo, no mérito dele. O nosso valor está nele, e a nossa confiança precisa estar nele o tempo todo. Então, a gente precisa... Fala, Rafa. Pode terminar, Ju. Só para levantar a mão. Tá bom. Então, a nossa confiança precisa estar dentro desse Deus. O Deus que dá à mulher estéril filhos e numerosos filhos. E que, por muita bondade, soberana bondade, com muito poder que só Ele tem, nos salvou, nos reconciliou, né? Cristo nos reconciliou com Deus. E por isso que nós hoje podemos frutificar para a glória dele e pela força e pelo poder que o Espírito Santo nos dá. Então, que a gente possa reconhecer isso nas nossas vidas. Reconhecer, para que a gente possa mudar o que está de errado, que é retirar a confiança do Deus Todo-Poderoso e colocar em nós mesmos, assim como Abraão lá fez naquele momento. Porque nós somos filhos da promessa, nós somos herdeiros, na verdade, nós somos herdeiros da promessa pela fé e porque cremos na obra de Cristo. Amém. Pode falar, Rafa. Pode falar. Que, tipo assim, eu acho interessante o que você falou aí da questão dos filhos, né? Porque nós somos estéreis e tal. Eu acho bacana, porque antes de Cristo, a gente não tem a capacidade alguma de ter filhos, né? De gerar, nem de ter boas obras.
né, que é o que geralmente o filho vai trazer, que filho significou para Sara alegria, né? É o entendimento bíblico de que filho significa boas obras, continuidade, como flecha, né, na mão do valente, né? O entendimento de Salomão sobre ter filhos. E eu acho bacana porque alguns versículos antes, no versículo 19, olha, ele está falando como um pai, né? Ele está falando, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Um ponto importante é que os apóstolos tinham esse costume muito de tratar os irmãos da fé como filhos, né? João tinha muito esse costume, ele escreve filhinhos e tal. Mas o que eu quero dizer é que antes de Cristo a gente não tem capacidade alguma de ter boas obras, né? Mas depois de Cristo, em Cristo Jesus, a gente tem a capacidade de realizar boas obras, mas isso não para nossa salvação, né? Esse é o ponto, porque somos salvos pelos méritos de Cristo, não pelos nossos méritos. Mesmo que a gente execute obras incríveis, né? Mesmo um homem canonizado pela Igreja Católica, ele não foi salvo pelas próprias obras, né? Mas o fim aqui, né, do que eu quero dizer é que depois de Cristo, aí sim nós temos capacidade de gerar filhos, tá? Filhos para a glória de Deus, né? Esse é o intuito. Isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? É o Não? Papa. Quê? É o Papa. Fala, Mac. Pode falar. É bem interessante esse ponto aí, porque não é uma coisa muito natural, né? Da gente entender isso, essa questão da relação das obras. Tanto que acho que o capítulo mais complexo aí é o 7 de Romanos, né? Paulo falando acerca da lei, das obras da lei e tal. Porque, de uma forma ou de outra, a gente meio que vai ter umas três atitudes. Ou a gente vai acabar caindo no legalismo, querendo seguir a lei de forma bem rigorosa, ou a gente vai tentar cair na libertinagem, né? E o ideal é que a gente caia no equilíbrio, não desprezando, mas levando em conta que a lei de Deus ela é boa, ela revela a vontade de Deus, os desígnios de Deus, o caráter de Deus. O problema é o pecado que habita em nós, que nos atrapalha em relação a cumprir essa lei. Então, isso que o Rafa acabou de falar é o entendimento que tem que vir sobre a vida dos cristãos, de forma geral, de que nós fazemos a diferença do cristianismo para a religião é essa. Nós somos aceitos por Deus pelo que ele fez por nós, enquanto que a religião você é aceito por aquilo que você faz. Então, básico assim, básico, mas eu falo pra você, ultimamente é uma definição que pouco se vê nos púlpitos, ou às vezes até mesmo no evangelismo, quando você vai falar do cristianismo com uma pessoa, pregar o evangelho é fazer essa diferenciação também, mostrar a diferença do que é viver uma vida de libertinagem, o que é viver no legalismo, e mostrar para ele outra coisa totalmente diferente das duas, que é o evangelho. É isso. Deus abençoe a todos aí. Então é isso, gente. Então, mais alguém? Ah, é que eu fiquei empolgado. Fala, Rafa. Se quer encerrar, tá bom, então. Não, pode falar. Tchau. Deixa eu ver se eu lembro que eu ia falar. Foi embora. Você me distraiu aí, ó. Não entendi Que acaba nada. com a roda aí. Foi embora. Não vai lembrar mesmo, não? Vamos ver se eu lembro aqui.
Ah, tá. Não, é porque, assim, a gente está chegando... Tá entrando num capítulo agora, que é o capítulo 5, que ele vai falar justamente das obras, né? Uhum. Das obras da carne e das obras do espírito, né? Na vida da pessoa. Que é o fruto do espírito, né? E, tipo, Paulo... impressionante, né? Essa forma que Paulo trabalhou, porque no capítulo 1 ao 4, a gente vê muito essa enfatização do legalismo, até mesmo por parte de Pedro, né? Porque ele acabou sendo um legalista, né? Tentando se comportar de formas diferentes com pessoas diferentes, né? Com o gentio se dava de um jeito e com o judeu se dava de outro, ou com os judeus ele falava, você tá certo, mano. E com o gentio falava, mano, né? É, e Paulo, o que ele traz, assim, é um zelo, né? É um zelo e é um rigor, de fato, com o que é o certo, né? Eu acho que o que impressiona no ministério de Paulo é esse zelo pelo que ele tinha com tudo que ele fazia, né? O zelo em plantar igrejas, o zelo em cuidar de uma igreja e o zelo na obra de Cristo, né? No que Cristo fez. Tanto que, em 1 Coríntios, ele fala, se vocês querem colocar um outro alicerce, se vocês querem levantar um edifício, mas o alicerce não for Cristo, vocês estão errados. O único alicerce é Cristo. Então, Paulo, ele foi impactado uma vez e ele se tornou um homem zeloso. Tanto que o entendimento dele de zelo é tão impressionante que ele por intermédio da tristeza dos irmãos de Coríntios, ele entende que o zelo foi criado no coração deles. Tanto que foi criado até mesmo pelo próprio apóstolo, né? Então, Paulo, eu acho que o que ele mais enfatiza aqui na carta dos Gálatas é justamente esse zelo, mas há um zelo cuidadoso, né? Para você não acabar zelando pela coisa errada, que era justamente o que os judeus acabavam fazendo, né? E ainda hoje fazem. Tanto que um dia eu estava assistindo um vídeo, eu acho que na verdade foi um podcast, tava o Rodrigo Silva, um judeu, e o outro carinha, eu não sei quem era. Tá uma inteligência limitada. Tá na inteligência limitada. Aí lá o judeu fala assim, não, a gente não é salvo por desse jeito aí, não. A gente é salvo cumprindo a lei. A gente tem que cumprir a lei, por obras, né? Então, tipo assim, a gente vê um contraste totalmente diferente, né? E como o Melk estava falando da questão do evangelismo, quando você vai conversar com uma pessoa, fala, mas você tem que se arrepender. Mano, me arrepender do quê? Eu só faço bem, eu ajudo o pobre, eu dou dinheiro para caridade e tal. Deus não vai me mandar para o inferno. Né? Eu vi um amigo falando assim, eu falei, cara, você tem que voltar para a igreja, você tem que se firmar em Deus e tal. Aí ele, não, mano, eu tô ajudando as pessoas na rua, a pessoa me pede ajuda, eu ajudo e tal. O que eu tô fazendo de errado? Né? O problema não é o que a gente está fazendo de errado, o problema é que a gente é errado. Né? E é justamente esse zelo, né, que Paulo ele enfatiza para nós. Tanto que, dando um spoiler aí, Ju, o capítulo 6, que é um capítulo que o pessoal fica mais impressionado com o capítulo 5, né? Ai, meu Deus, é o fruto do Espírito. Mas o capítulo 6 me deixa impressionado no quesito da lei do plantio, né? Que você planta, você colhe. Então, um cristão, não é porque ele é salvo pelos méritos de Cristo que ele vai deixar de fazer boas obras, né? Porque um salvo, ele não é salvo por boas obras, mas todo salvo tem boas obras, né? E Paulo deixa muito bem enfatizado isso no zelo de que a gente tem que ter quando a gente for fazer alguma coisa, né? Se você for plantar, saiba que você vai colher, seja aqui ou na vida vindoura, né? Então tem que ter esse zelo. Perfeito. Grazi? Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir. Aqui na rua tá um som barulhento. Eu não tô Talvez. ouvindo som não, Grazi. Tá Tô ouvindo ouvindo você. normal. Dá normal. Tô ouvindo só sua doce voz. Então, eu tô estudando uma coisa bem interessante no curso. Eu tô estudando a matéria de culto e adoração, que fala um pouco disso, né? Que o professor falou, mais ou menos assim, né?
que todas as religiões falam sobre atos de misericórdia. Só que só o cristianismo fala sobre a graça, e pela graça sois salvo. Então, a salvação não é mérito nenhum nosso. E a gente está aprendendo sobre isso, que eu acredito que muitas pessoas ímpias usam esse argumento, né, de que, eu sou misericordioso com as pessoas, eu ajudo o próximo, eu tiro de mim para ajudar. Mas não é por obras, né? E aí a gente tá estudando isso e, tá sendo muito interessante. Aí só queria compartilhar isso com vocês. Bacana. E eu tô falando meio assim porque eu tô com a boca toda cortada por conta do dente do siso. Tá tudo tranquilo. Pode falar, meu. Só fazendo um adendo aí, um en passant. Assim, não é que necessariamente nós não fazemos boas obras. Na verdade, fazemos sim boas obras. Não é, Jô? Eu faço muitas boas obras. Muitas. Mas assim, nós fazemos sim boas obras. Por conta do Imago Dei. O homem não perde totalmente a imagem de Deus. Só que essas boas obras elas não são suficientes para a salvação. Tanto Jesus fala, vocês sabem dar boas coisas, né? As mães quando vai amamentar os filhos, né? Que é pai, que não, elas fazem isso com prazer, elas sabem que aquela criança é dependente dela. Nós fazemos sim, nós temos, e isso reflete o resquício da glória de Deus, mesmo dentro de um contexto onde o pecado, de fato, ele estragou muita coisa. Mas nós fazemos sim. Nós temos um senso de justiça de fazer boas obras. Agora, essas boas obras não são capazes de nos colocar ou apagar um pecado sequer que a gente possa cometer. Vocês querem comentar aí? Perfeito. Rafa? O que eu ia comentar era sobre o que a Grazi estava falando, da questão da misericórdia, porque nem mesmo é que as outras religiões de fato se baseiam muito em misericórdia, outras em maldade, satanismo, né? Mas se você for observar, nenhuma delas se compara à misericórdia de Deus, porque, tipo assim, vamos comparar uma situação. Se você for dar comida para um morador de rua, ele merece comer? Merece comer, ele é um ser humano, ele precisa comer. Ele não fez nada por aquilo, mas ele merece comer, né? Porque seja você uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, mas de toda forma aquela pessoa ela merece comer sim, porque no seu entendimento a pessoa não merece morrer de fome, né? Poxa, ele não merece morrer de fome. Mas, no entendimento da misericórdia divina no cristianismo, e também judaico, né? A misericórdia de Deus, ela não, ela te pouparia de algo que você merece, né? Diferente do entendimento da caridade. Da caridade no sentido de você fazer boa obra para outra pessoa, né? Porque você entende que aquela pessoa não merece morrer. Mas do entendimento da justiça de Deus, você merece morrer. E Deus te poupa dessa morte, né? Essa questão da misericórdia. E até mesmo na obra da misericórdia, seja lá de quem quer que faça, jamais vai se chegar aos pés da misericórdia de Deus, né? Primeiro porque a misericórdia de Deus ela é eterna, se renova cada manhã e te poupa daquilo que você merece, né? Agora, a graça de Deus, ela te dá aquilo que você não merece, né? A misericórdia te poupa daquilo que você merece e a graça te dá aquilo que você não merece. E eu acho que esses conceitos, é claro que, né, eu não posso ser ridículo aqui de ficar querendo comparar religiões, comparar conceitos e tal, mas é que, como o William Lane Craig fala, tem evidências no cristianismo, né, dos princípios cristãos que apontam para uma verdadeira religião, né? Eu acho que ter esse entendimento é válido, até mesmo para a gente continuar no zelo, né? No zelo das boas obras. Bacana.
Um exemplo, assim, prático em relação a isso, essa questão de não vou... você precisa se converter, você precisa ir para a igreja. E ele, o ímpio, responde, mas não preciso, porque eu faço boas obras, eu cuido dos pobres, eu dou dinheiro para quem precisa, eu dou comida para quem tem fome, dou água para quem tem sede, etc. e tal. Eu trabalhava com uma moça em que ela era, aos olhos humanos, ela era boa. Aos olhos humanos, pode dizer que ela era boa. Ela, assim, tipo, ajudava as pessoas, o que ela precisava, ela ajudava. Ela me ajudou também, porque quando eu entrei lá, eu estava com um problema na faculdade e eu precisava resolver esse problema para poder conseguir me formar e pegar meu diploma. Só que eu só ia conseguir me formar se eu tirasse uma quantia muito grande de dinheiro e pagasse. Muito grande mesmo. E eu, claro que eu não tinha, né? Eu não tinha esse dinheiro para poder pagar. E aí eu estava captando recursos de todos os lados para ver, né? Para eu conseguir levantar esse dinheiro e poder finalmente conseguir terminar a faculdade. E eu recorri a ela. Uma parte para ela me ajudar com uma quantia em dinheiro, para ela me ajudar, eu falei se ela podia me emprestar aquele dinheiro, e que ela podia descontar do meu salário durante tanto tempo, porque a vista ia ser muito alta. Mas ela podia descontar, tipo, em 10 parcelas, eu acho. Né? Ia dar em alguns meses lá, e aí eu pagaria a dívida com ela. Ela aceitou de primeira, assim. Eu falei pra ela, de primeira ela aceitou, não, pode contar comigo, é isso mesmo e tal, não sei o que, lá. Ela me trouxe dinheiro no envelope, assim, notas por notas, e eu consegui, assim, consegui pagar a dívida e consegui terminar a faculdade e pegar diploma. Na época eu achei maravilhoso, fiquei mega feliz, falei, nossa, puxa vida, como que ela, né, tão generosa, tão boazinha, me ajudou, nem não precisei repetir, eu falei uma vez, ela aceitou na primeira, que coisa boa, que coisa legal. Aí depois de um tempo, aí eu fui observando algumas coisas. Aí eu vou colocar o exemplo que aconteceu que não era comigo. Um parente dela tinha morrido e, como foi muito surpresa, ninguém tinha dinheiro para enterrar a pessoa, e ela foi, fez vaquinha com a família e tal. Ela, gente, não podemos deixar isso acontecer, não sei o que, piriri, pororó, né? Ela foi e deu um valor bem alto, assim, nessa vaquinha, para ajudar a enterrar esse parente dela, né? Ela movimentou tudo e enterrou a pessoa. Só que depois, a filha do parente que morreu fez alguma coisa que ela não gostou, não lembro o que era exatamente, para ela ficou indignada pelo que a menina fez, não foi uma coisa muito séria, mas o que a menina fez, ela falou assim, eu não vou ajudar mais, eu fiz de tudo, eu movimentei, eu fiz assado, fiz chover, fiz parar de chover, não vou ajudar mais. Ok, o primeiro ponto. Aí o segundo ponto, quando eu me sentia o tempo todo, por causa do favor que ela me fez e tal, eu me sentia o tempo todo em dívida com ela. E era uma dívida que eu nunca fui capaz de quitar, porque ela sempre me pedia favores, e se eu não aceitava esses favores, porque às vezes não dava para eu fazer por conta de coisas da minha vida, ela ficava com raiva, porque eu não aceitava fazer esses favores, porque eu tinha outros compromissos, outras coisas para resolver. E aí foi quando eu falei assim, eu tô numa dívida eterna, eu nunca vou conseguir pagar essa dívida, vou ficar para sempre presa a essa dívida. Então, assim, o que eu tirei de lição disso? Que se tornou um exemplo muito prático para mim, nessa questão de boas obras e que eu não preciso me arrepender. Ela pode até ter feito, e faz, deve fazer tudo ainda hoje. Eu não tenho mais contato com ela. De fazer boas obras.
de ajudar as pessoas, de dar comida para quem está com fome na rua. Mas qual que é a intenção por trás disso? A intenção é que você sempre está esperando. Você está esperando, tipo, eu vou ajudar, mas ela não pode falar abertamente. Às vezes mente para si mesma. Mas no fundo, a intenção é que eu paguei, mas tipo, ó, eu tô te ajudando, mas você fica me devendo, entendeu? Você está ajudando, na verdade, com a intenção de que aquela pessoa vai ter uma dívida com você e vai ter que ser obrigada a fazer. Isso é uma bondade muito disfarçada. E é isso que a gente lê lá em Isaías, que fala que mesmo as suas boas obras, mesmo as coisas boas que vocês fazem, é trapo de imundícia. Então, quando a gente... Trapo de imundícia, naquela época, basicamente, Isaías estava se referindo a absorvente. Para aquela época, que naquela época não existia absorvente, quando a mulher estava naqueles dias, para poder colocar e tal. Elas usavam um paninho. E aquele paninho é chamado de trapo de imundícia, porque pela lei da mulher que estava nos seus dias, ela era impura, ela era imunda. Então ela tinha que se isolar, não ter contato com ninguém. Quem tocasse nela ia ser imundo também até a tarde. E aí depois tinha que fazer um ritual para se purificar. E esse paninho é o trapo de imundícia. E Isaías comparou as obras, quando não estão em Cristo, quando não estão em Deus, quando não estão no lugar certo, com o trapo de imundícia. Até as nossas boas obras, quando não estão em Cristo, elas são trapos de imundícia. Pode falar. Eu ia dizer assim também que uma vez eu vi uma comparação desses trapos de imundícia, se não me engano, foi o mesmo texto que usaram para falar que os panos também eram usados, esses trapos de imundícia eram os panos que alguns leprosos usavam também para cobrir a pele deles e tal, também, que ficava imundo, né? Uhum. É porque, tipo assim, né, quando a gente vai falar desses problemas assim mais sanguíneos e tal, se você for ler Levítico, capítulo de número 12, acho que é o 12, acho que é dos animais, né? 13, 14, assim, você vai ver que ele vai tratar na mesma, quase, praticamente a mesma seção, assim, né? Os problemas de coagulação, problemas de período da mulher, né? E o problema também de lepra também eles vão tratar quase no mesmo trecho, né? Bem bacana. Mas o que você está dizendo basicamente é que todo mundo que faz boas obras espera um mérito, né? E às vezes a gente também vai fazer uma coisa bem simplória, assim, quer dizer, uma coisa assim que você deveria fazer mesmo, sabe? Você espera um mérito. E infelizmente, muitos cristãos acabam até mesmo caindo nessa ideia quando leem, por exemplo, sobre galardão. Galardão, coroa e tal. Só que até o C.S. Lewis, né, ele fala que, gente, a coroa, galardão, não é isso que vocês estão achando, não. É outra coisa, né? De fato, e quando você vai falar assim para até mesmo uma criança, né, ela já é criada já com, não, eu quero ir pro céu. Por que você quer ir pro céu? Porque lá as ruas são de ouro, né, e eu quero muito dinheiro. Então, é sempre esperando um mérito, sempre esperando algo em troca, né? E, basicamente, o cristão não vai receber nada em troca, porque ele já recebeu o que ele não merecia, já está com o que ele não merecia, né? Ele não merecia Cristo e recebeu Cristo, merecia o inferno e não recebeu o inferno, e ainda quer receber ainda um prêmio no final. Sim. Então, eu acho que as pessoas caem muito nesse erro também e acabam caindo também até quando lê Tiago, né, que fala que a verdadeira religião é visitar os órfãos, as viúvas, nas suas necessidades e tal.
a gente tem que Só tomar, não se guardam da corrupção. a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Aham. E bastante cuidado. E também, assim, ter as boas obras, mas a motivação dessas boas obras são diferentes. Você faz porque você ama o Senhor, é por isso que você faz. É para você honrar o Senhor, para você honrar aquilo que você prega sobre o evangelho que foi pregado, do Cristo crucificado. E também amor e glorificação àquele que te deu essa salvação sem nenhum tipo de merecimento seu. E isso nos humilha, né? Isso nos humilha, pelo menos deveria nos humilhar. Mas acaba que mesmo assim a gente consegue ser arrogante da mesma forma. Mas que a gente possa se lembrar disso, aplicar isso na nossa vida. Colocar isso no nosso coração, aplicar isso no nosso coração e olhar para o Deus Todo-Poderoso, olhar para o Deus Todo-Bondoso e confiar nele, como a gente aplicou isso. Do capítulo 4, falamos um pouquinho sobre isso também, e sobre como Paulo deu essa bela bronca nos Gálatas, e usou desse exemplo tão bonito, tão propício para o que estava acontecendo na época. É isso. Alguém tem mais alguma coisa para dizer? Alguma coisa para falar? Não? Não tem mesmo de verdade? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dali 3. Dou-lhe três. Eu acho que o pessoal já. Mas eu só ia finalizar também com outro assunto, né? Que é o problema dos próprios discípulos nisso, né? Porque parece que eles sempre esperavam algo em troca, né? E alguns chegam até e falam assim para Jesus: Senhor, foi Pedro, inclusive, né? Nós temos largado tudo pelo Senhor, né? E ele falou: você está esperando o que em troca? Né? Então era um problema já bem antigo também, né? Já estava com um problema dos próprios discípulos, inclusive um problema de Joana, e o problema dos filhos do trovão, né? Uhum. Sim. Querendo se assentar ao lado de Cristo, né? Ou a gente vai sentar do seu lado, né? Porque a gente largou tudo, a gente tá fazendo das tripas coração aqui por causa do Senhor e a gente vai sair daqui de mãos vazias, né? Na verdade é que o cristianismo não tem nada para devolver para ninguém, né? Você entrega tudo e tudo fica para trás. Você é o que o Lewis fala de novo, né? Ele não quer só um pedaço de você, ele quer você por completo, né? E ele não vai te devolver. Isso aí. Então é isso, gente. Então, quero agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui conosco. Sempre é um privilégio para mim. E por vocês me ouvirem. Não sei se é muito agradável, mas eu espero que, apesar de mim, vocês ouçam a voz do Senhor. E que Ele possa falar, né? Aos seus corações, não o que eu tenho para dizer, ou qualquer um de nós aqui, né? Então, na semana que vem, a gente vai dar continuidade, a gente vai estudar o capítulo 5. Então, por favor, faça a observação do texto do capítulo 5 e faça uma aplicação do capítulo 4 nesses versículos que a gente estudou hoje. É muito importante, é muito legal, é bom para vocês. Qualquer dúvida, se não souber como fazer, me chama no WhatsApp, no privado, no grupo mesmo. Eu estou à disposição, tá? E assim a gente possa dar continuidade a tudo isso. Eu tinha conversado com o Rafa para que o nosso encerramento da nossa roda, a gente possa fazer um encerramento e depois a gente possa fazer sem que a gente sempre encerra com um passeio, né? E eu falei com ele sobre uma ideia e ele gostou, aí eu já tomo a liberdade para falar. Tem um museu aqui em São Paulo, na Bela Vista, que é o Museu Judaico. Então, acho que seria legal se a gente conhecesse um pouquinho. A gente está falando muito sobre os mestres de 10 anos, sobre a lei, sobre tudo isso. E às vezes seria interessante a gente ver na prática. Então, a gente está pensando em fazer
a gente poder ir até lá. Já fizemos outros passeios em outros encerramentos da roda, já fomos pro parque, já fomos pro planetário, já até visitamos uma outra igreja, uma igreja anglicana, que é bem legal, pelo menos eu gostei. Então, aí, para fazer o nosso passeio de praxe, aí eu dei essa ideia e eu espero que todos vocês possam ir, que a gente consiga fazer. Bem legal. Eu nunca fui e vai ser minha primeira vez, então acho que vai ser a primeira vez de vocês também. Se eu não me engano, acho que é de graça no sábado e nos outros dias da semana é R$10. Então seria bom se a gente fosse no sábado. Não. Lá é tour, ou, Juliana? Tem um guia. Tem um guia. Tá. Só que eu não sei como que faz para reservar. Tem que olhar no site. Não, isso a gente vai atrás. Se tem mais ou menos uma ideia do dia? Não. Não tenho. Ah, tá, entendi. Não tenho, na verdade. Vai depender muito de como a gente vai conseguir encerrar. Porque, assim, no dia do passeio a gente não vai conseguir encerrar lá. A Não. gente teria que encerrar, né, por aqui mesmo. E aí a gente vai lá só pra visitar. Mas você pretende que seja um sábado, né? Porque, se não me engano, sábado é de graça. E também sábado, né, normalmente o pessoal não trabalha. Domingo sem chance. E durante a semana também não dá. Então só resta sábado. Uhum. E aí seria um sábado. Então, se correr tudo certinho, a gente conseguir fazer os 2 capítulos, 5 e 6, num dia só, tipo, semana que vem faz capítulo 5, na outra semana faz capítulo 6, aí a gente iria no outro dia. Você não acha melhor no dia 2? Dia 2 acho que não tem nada. Não é congresso da mocidade? Esquece. Congresso da mocidade, eu acho. Dá pra ir, pô. É. É verdade. Vamos ter que... Ou vamos antes, do dia 26, ou a gente vai no sábado, dia 9. Mas dia 26 vai estar, não vai ter terminado. Nossa, já é Não setembro. vai ter terminado, né? Dia 26 não vai ter terminado. Então pode ser que seja no dia 9 de setembro, provavelmente. Se não for, a gente vai conversando. Beleza, então. Fechou. Beleza, pessoal? Beleza, Ju. Falem, pessoal. E é, Nada e é agradável te ouvir sim, tanto que eu tô gravando. É, Pra ouvir várias vezes. Ao contrário, se nossa, eu quiser ouvir. sei. Então é isso. Então, vamos fazer uma oração para a gente poder encerrar. E eu vejo vocês na roda na semana que vem e domingo, né, no culto. Obrigada, Pai. Obrigada porque esse tempo é muito precioso, sempre é precioso, Senhor. Mesmo com os nossos pecados, mesmo com os nossos ídolos, que o Senhor destrua esses ídolos no nosso coração. Que esses pecados eles sejam, Senhor, superados pelo poder do Teu Santo Espírito sempre. E que sempre seja o mérito do Senhor, apenas o Senhor e não nosso. Muito obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado pela misericórdia, obrigado por tudo que o Senhor nos dá. Porque nada nós merecemos. Mas o Senhor é que merece toda a honra, toda a glória. Que seja todo homem mentiroso e Cristo verdadeiro. Sempre, em todo tempo. Que o Senhor possa ser a nossa força. Todos os momentos. E que mesmo no momento que a gente não consiga crer, que o Senhor possa nos ajudar na nossa incredulidade, assim como Jairo falou para o Senhor, que ele não tinha forças para crer sozinho, quando a filha dele estava morta, mas ele olhou para o Senhor e pediu que o Senhor mesmo ajudasse a sua incredulidade e hoje também a nossa oração. Nos ajude, Senhor, a nossa incredulidade. A confiar mais no Senhor, a confiar na tua obra, a confiar no quem o Senhor é. Nos ajude, Senhor, a aplicar todas essas coisas, todas essas verdades no nosso coração, que jamais nos desviemos dela. Perdoa-nos, Senhor, por Deus. Perdoa-nos porque deveríamos ser humildes e somos arrogantes. Deveríamos, Senhor, ser mais crentes, mais firmes, mas somos menos crentes. Nós somos fracos e às vezes nós fraquejamos e não ficamos firmes, nós ficamos andando e como ondas para lá e para cá. Às vezes a gente acaba se firmando em areias e não na rocha verdadeira e inabalável, Senhor.
Tenha misericórdia de nós, Senhor. O Senhor já tem misericórdia e por isso nós te louvamos, porque o Senhor é rico em misericórdia. Muito obrigada, Pai. Nos dê uma noite de paz, de sono tranquilo, sono dos justos, porque o Senhor nos fez justos. Muito obrigada. E que esse final de semana seja tranquilo, de paz, de glória, pro teu nome, não pro nosso. Pedimos isso, te louvamos por isso, em teu nome. Amém. É isso aí, gente. Obrigada mais uma vez, Deus abençoe a todos. E até a próxima, se Deus quiser. E que nossos planos aí dê certo para a glória do Senhor. Amém? Amém. Valeu, Ju. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Um grande abraço para todos vocês. Tragam mais gente, convide as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Até mais.